Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início ao conteúdo chamado Introdução aos Movimentos. Por que Introdução aos Movimentos? Nós vamos estudar movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Dentro desses movimentos, nós vamos encontrar algumas palavras. E para sua melhor compreensão, quando a gente chegar nesses movimentos, é necessário que você conheça os conceitos básicos de algumas dessas palavras, que é o que nós vamos utilizar na aula de agora. Então, eu peço sua total atenção, revisem essa aula quantas vezes for necessário, porque ela é de suma importância para o decorrer do nosso curso, certo? Então, vamos lá para a nossa primeira palavra, para que a gente possa ter esse conceito básico sobre esta palavra. Qual é a palavra, professor? É a palavra posição. O que é que você tem que saber sobre a palavra posição? Bem, posição, ela é o lugar onde o corpo se encontra. Então, meus amigos, é fundamental que você saiba identificar a posição de um corpo. Veja que eu coloquei aqui quilômetro 20, quilômetro 60 e, consequentemente, um automóvel passando nessas posições. O que eu posso analisar? Que no instante T1, vou colocar aqui 1 hora, o corpo estava na posição 20. E no quilômetro e no tempo T2, que eu vou colocar aqui de 3 horas, o corpo estava no quilômetro 60, então o corpo estava na posição 60. Lembre-se que eu também posso associar a palavra posição com marco. Então, se você encontrar também marco, geralmente você encontra isso nas questões, marco quilométrico. Então, ele está lhe falando sobre a posição, que é o lugar, aquele exato lugar onde o corpo se encontra. Então, esse é o nosso primeiro conceito básico, essa primeira palavra fundamental que vocês tenham. Outra palavra que você precisa ter uma noção sobre a teoria é o conceito sobre trajetória. Você viu agora há pouco que eu descrevi a trajetória do corpo ali, não é isso? Então, o que é trajetória? Trajetória, pessoal, é o caminho percorrido pelo corpo. Caminho percorrido pelo corpo. Como assim caminho percorrido pelo corpo? Onde você vai se deslocar. E o mais importante, pessoal, dentro de trajetória, é que você saiba que essa trajetória se divide em duas. Você pode ter uma trajetória retilínea ou uma trajetória curvilínea. Memorize. Então, as suas trajetórias, ela pode ser uma reta ou uma curva. Uma reta, pode ser horizontal, vertical, ou então uma curva, traçado curvo, como nós falamos agora há pouco. Então, essas são as duas trajetórias que nós vamos encontrar, uma reta ou uma curva. Memorizem, o caminho ao qual o corpo se desloca. Não à toa você vai estudar MRU. O que significa, professor? Dizer que eu vou estudar MRU, que eu vou estudar que o corpo vai se deslocar em uma linha reta. Então, é importante. No futuro, você pode estudar MCU. O que é MCU, professor? Movimento circular uniforme. E o que significa? Que o corpo vai estar descrevendo uma circunferência. Vai ser estudado posição, velocidade, aceleração, força, quando o corpo está descrevendo uma curva. Então, essas são as duas trajetórias que você tem. Para logo em seguida, você ter o conhecimento sobre referencial, outro conceito básico que vocês precisam ter. Professor, qual o conceito de referencial? Bem, referencial, ele nada mais é do que um corpo que serve como parâmetro. Você vai comparar, né? Serve como parâmetro para dizer se outro corpo está em movimento
ou repouso. Veja aí, ó, a partir de agora, para falar se um corpo está em movimento ou se está em repouso, é necessário eu ter um outro corpo como referência. Esse outro corpo como referência é chamado de referencial, tá bom? Então, visto isso, se eu já sei o que é posição, trajetória e referencial, agora nós vamos para os conceitos sobre movimento e repouso. Bem, professor, o que é ou quando é que um corpo está em movimento? Vamos lá, meus amigos. Um corpo ele vai estar em movimento quando sua posição, e você já sabe o que é posição, nós já falamos, o lugar onde o corpo se encontra, quando sua posição muda com o passar do tempo em relação, isso aqui que é importante, ó, em relação a um referencial. Essas palavrinhas aqui são fundamentais para a sua compreensão. Então, para eu falar que um corpo está em movimento, a posição dele tem que mudar. Como assim, professor? Então, visualize aí na sua mente que você está dentro de um automóvel e fora tem uma árvore. Tem que estar fora, né? Fora tem uma árvore. Com o passar do tempo, a sua posição vai mudando, sua distância vai mudando em relação àquela árvore, aquele poste de iluminação pública. Então, você está em movimento em relação ao poste. Veja que eu estou falando em relação. Professor, e quem está do meu lado? Vamos supor que eu tenho um passageiro, estou andando eu e meu irmão, eu e minha irmã. O que eu posso dizer? A minha irmã está em movimento em relação à minha pessoa? Aí você tem que ver a posição em relação à sua irmã, ao seu irmão, a quem está do seu lado. Está mudando ou não? Se estiver mudando, movimento. Professor, e se não estiver mudando? Aí nós vamos para o outro conceito, repouso. O que é que diz? Quando é que um corpo está em repouso? Quando sua posição não muda com o passar do tempo em relação a um referencial. Viu como é legal, pessoal? Pronto, a partir de agora, toda vez que eu for falar em movimento em repouso, se alguém perguntar, você está em movimento em repouso, você tem que dizer em relação a quê? Esse relação a quê é o referencial, que é um corpo que você escolhe para mencionar se naquele momento está mudando posição ou não. Se em relação àquele corpo estiver mudando posição, você está em movimento. Se em relação àquele corpo não mudar a posição, você está em repouso. Vou de novo citar o exemplo de você dentro de um automóvel em movimento e alguém, uma outra pessoa fora, parado ali, esperando um transporte público. Então, está você e seu colega, você e seu irmão, sua irmã, seu primo, o que for, do seu lado. Então, você e seu irmão, quando o tempo está passando, um em relação ao outro, a posição não está mudando. Então, um em relação ao outro estão em repouso. Então, eu vou pegar você e o irmão, vou chamar de A e B. Então, o A está em repouso em relação ao B, quando vocês estão dentro de um veículo em movimento, viu? O A está em repouso em relação ao B e o B está em repouso em relação ao A. Mas fora do veículo, tem uma pessoa C fora do veículo. Então, o A está em movimento em relação ao C e o B está em movimento em relação ao C. Então, vou representar tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Ó, vou até colocar aqui duas retinhas para desenhar o automóvel e não parecer que você vai passar por cima da pessoa, que não é permitido, contra a lei. Então, tá aqui, ó, pessoa A, pessoa B, desculpando aí o desenho, pessoa C. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Que com o passar do tempo, o V com velocidade, vou até aqui botar uma velocidade constante, o que eu posso dizer? Que entre A e B não está mudando posição. Então, A e B, um está em repouso em relação ao outro. Mas, com o passar do tempo, ó, aqui vamos supor, estava no quilômetro 10. Se o automóvel passar bem aqui no quilômetro 80, já mudou a posição em relação ao C.
Então, pessoal, A e B estão em movimento em relação ao C, assim como o C está em movimento em relação ao AB. A troca é permitida. Veja o que eu disse agora há pouco. O A tem repouso em relação ao B, o B tem repouso em relação ao A. O A tem movimento em relação ao C, o C tem movimento em relação ao A. Então, esses detalhes são fundamentais para que você possa compreender. Visto isso, você acabou de ver o que é posição, o que é trajetória, o que é referencial, movimento, repouso. Agora nós vamos saber como é a trajetória para quem está em movimento e para quem está em repouso. Como assim, professor? Bora aqui pegar uma retinha e considerar que sobre esse carrinho aqui está uma pessoa. E essa pessoa está segurando uma bola e joga ela verticalmente para cima. Vou chamar aqui de pessoa A. Mas tu também tem uma pessoa aqui B. Está aqui. Pessoa B. Pessoa A. E fora do trilho, aqui fora do carrinho, em outro trilho, você tem uma outra pessoa, que eu vou chamar de uma pessoa C. Tá aqui o cabelinho dela, tá? Pessoa C. O que é que eu vou fazer? Eu vou lançar verticalmente essa bola para cima, ó. Vou lançar ela para cima. Mas veja que o A e o B estão em repouso. A e B, repouso. Você já viu anteriormente. Por que estão em repouso? Porque a posição não está mudando com o passar do tempo. Mas, por exemplo, A e C estão em movimento. O que eu quero que você entenda? Que para o corpo que está em repouso, a trajetória descrita pela bola jogada pelo indivíduo A é uma reta. E para o indivíduo C, a trajetória da bola jogada para cima pelo indivíduo A é uma curva. O mesmo detalhe pode ser observado quando você tem um avião que quer deixar mantimentos para uma pessoa que está numa ilha. Aqui a ilha, ó. Então está aqui a pessoa numa ilha, que é um pezinho de coco, para você ver como nós desenhamos bem. Poderia fazer isso um pouco mais detalhado, mas aqui já dá para os meus amigos compreender. E visualizando esse trajetozinho aí, veja que a pessoa que está dentro do avião A vai abandonar uma caixa de mantimentos, de alimentos, para quem está na ilha. Então ele tem que abandonar um pouquinho antes para que ele possa fazer essa trajetória, já que ele vai acompanhar, vai ser abandonado com a mesma velocidade do avião e, consequentemente, para a pessoa que está fora do avião, que eu vou chamar de C, a trajetória é uma curva. Mas para quem está dentro do avião, que eu vou chamar de B, a trajetória é uma reta. O B vai ele caindo assim verticalmente, ó, até quando ele chegar aqui sobre a pessoinha C. Enquanto o C vai observar uma trajetória curva. Esses detalhes são fundamentais para você poder ter ideia do que vamos falar mais na frente, tá? Recapitulando, nós já falamos sobre posição, que é o lugar onde o corpo se encontra, trajetória, que é o caminho percorrido pelo corpo, pode ser uma reta ou uma curva, referencial, que é um corpo que vai servir como referencial para você saber se um outro corpo está em movimento e repouso. Movimento, quando a posição mudar, o corpo está em movimento. Quando a posição não mudar, o corpo está em repouso. Com o passar do tempo, em relação a um referencial. Nós já vimos como é a trajetória do corpo para quem está em movimento, para quem está em repouso. Fundamentais esses conceitos, essas noções que está dentro da nossa introdução ao movimento, essa teoria básica. Agora, nós vamos para o conhecimento sobre velocidade escalar média. Então, o que é essa velocidade escalar média? Ela é calculada como o quociente entre deslocamento e tempo. Então, velocidade escalar média é o quociente entre deslocamento e tempo. Um detalhe importante está na unidade. Observe que no SI a unidade tem que ser metro por segundo. Mas você encontra com uma certa frequência a velocidade em quilômetros por hora. E você tem que saber transformar. Para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. O contrário, metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica.
Veja que eu mencionei para você que o conceito de velocidade foi deslocamento sobre o tempo, já que velocidade é uma grandeza vetorial e deslocamento também é uma grandeza vetorial. Nós já comentamos sobre grandezas escalares e vetoriais. O que eu quero que você compreenda, que vai ser útil também para o conhecimento sobre velocidade e escala média, é a diferença entre deslocamento e distância percorrida. Esses conceitos, pessoal, que eu estou passando para você aqui, você também pode encontrar no material que eu disponibilizei no Classroom via PDF, em PDF. Então eu peço que vocês dêem uma maneira de baixar e dêem uma lida. Bem, professor, o que é deslocamento? Esse deslocamento é representado com ΔS. Esse delta bem aqui, o delta é de variação. E o S é de posição, ou espaço, como você queira aí pegar no livro para estudar. Ele nada mais é do que a posição final menos a posição inicial. Então, resumindo, esse seu ΔS é o S menos S0. O que eu quero dizer com isso? Que para determinar um deslocamento, só me interessa o ponto de partida e o ponto de chegada. O caminho que ele percorreu não me interessa. Só o início e o fim. Então, eu tenho aqui um deslocamento. Veja que eu fiz uma curva aqui. Eu fui do 10 km para os 30 km. Então, ida, só ida. Só ida. Então, só na ida, preste atenção, só na ida o meu deslocamento foi de 20 km. Como foi que eu cheguei a essa ideia, professor? Eu fiz 30 menos 10. Posição final menos inicial. E na volta, professor, e na volta? É aí onde está. Na volta, tu voltou para o 10. Tu saiu do 10 e voltou para o 10. Então, teu deslocamento foi 0. Porque só interessa a ida e a volta. 10 menos 10 é 0. Não tem o que discutir. Então, deslocamento 0. Então, é fundamental essa interpretação. Por quê? Para você não confundir com distância percorrida. Pessoal, cadê a diferença? Distância percorrida é a soma das distâncias. Viu como é legal? Aquele mesmo desenho que eu fiz agora há pouco, botei 10 quilômetros, 30 quilômetros, pode ser usado agora. Por exemplo, ida do 10 para o 30, quanto foi a minha ida? Foi de 20 quilômetros. E a minha volta, eu voltei do 30 para o 10, também foi 20. Mas ida e volta, olha a soma minha aí, ó. Então, ida e volta, eu vou somar. Então, eu percorri 40 quilômetros. Então, observa aí a diferença entre deslocamento e distância percorrida. No deslocamento, ida e volta é 0. Quando tu sai da tua casa, vai até o IFP de Paulistano, vamos supor que é 10 quilômetros. Mas tu volta para tua casa, o teu deslocamento foi 0. Tu saiu da tua casa, que é o ponto de origem, e voltou para tua casa. 0 menos 0, 0. Mas se pedir distância percorrida, tu saiu da tua casa para o IFP de Paulistana, que é 10 km. Na ida tu percorreu 10, na volta tu percorreu 10. A tua distância percorrida total é de 20 km. Então, esses detalhes são úteis quando tu for calcular a velocidade de escala média. Nas próximas aulas, nós vamos resolver exercícios sobre esses detalhes. Então, falamos agora sobre velocidade, não é isso? Que é a variação da posição pela variação do tempo. Então, depois de ter falado sobre velocidade, nós vamos agora falar sobre a grandeza aceleração, certo? Então, vamos aqui. Professor, e como é que eu calculo a aceleração? A aceleração, ela nada mais é do que o quociente entre variação da velocidade pela variação do tempo. A unidade no SI é metros por segundo ao quadrado. Então, memorize esses detalhes. Veja que eu estou dando as unidades no SI, metros por segundo ao quadrado. Delta V por delta T. Delta, o que é delta? Falei agora há pouco. Delta é uma variação. Então, significa dizer que aqui é o fim menos o início. É sempre assim quando tem variação. Fim menos início. O mesmo valendo para o delta T. T final, T inicial.
Então, isso é minha variação da velocidade pela variação do tempo. Assim, eu calculo a aceleração escalar média. Lá em movimento retilíneo uniformemente variado, tu vai encontrar a função horária da velocidade, que parte dessa equação de aceleração. Visto esses conceitos iniciais, tu vai para outros conceitos, que é uma classificação dos movimentos. Classificação. Como assim, professor? Classificação. Preste atenção a esses detalhes. Quando eu tenho aqui o meu corpo com essa orientação, ó, vou botar aqui como positivo, aqui a origem, tudo que tiver nesse sentido aí, vou colocar aqui uma bolinha no mesmo sentido da minha orientação, no mesmo sentido, eu estou até enfatizando, significa dizer que o teu movimento ele é progressivo e a tua velocidade é positiva. Mas, por um acaso, se tu tiver aqui a tua trajetória, tudo que for para aí positivo, e o teu corpo orientado contra a tua trajetória, nós falamos que esse corpo está no movimento retrógrado. E a sua velocidade é negativa. Então, prestem atenção nesses detalhes. Outros detalhes fundamentais que vocês precisam compreender é falar sobre o que é um corpo em movimento acelerado, que é quando o módulo da velocidade aumenta. Importante saber isso. O módulo da velocidade aumenta. E o mais legalzinho aqui é que você veja que, neste caso, velocidade e aceleração, eles têm o mesmo sinal. Ou as duas são positivas, ou as duas são negativas. Pessoal, e qual a diferença para o outro movimento? E qual é o nome do outro movimento que o senhor não mencionou? O outro movimento é chamado de retardado. Significa o quê? Que o módulo da velocidade diminui com o passar do tempo, consequentemente, né? Veja que no acelerado aumenta e no retardado diminui. Como assim o módulo, professor? Faça um exemplo. Porque eu não estou entendendo o que é módulo e diminui ou aumenta. Vamos para diminuir. Vamos lá, ó. Vou botar aqui direitinho, sem um módulo. Vou colocar menos 30, menos 20, menos 10. Vamos passar o módulo agora. Quanto é o módulo de menos 30, professor? 30. De menos 20, 20. De menos 10, 10. Observe que o módulo está diminuindo, 30, 20, 10. O contrário pode ser feito isso também, menos 10, menos 20, menos 30. Passou o módulo, 10, 20, 30. Aumentou, acelerado. Diminuiu, retardado. Velocidade e aceleração com o mesmo sinal, acelerado. Velocidade e aceleração com sinais contrários, retardado. Ó, V positivo, o A tem que ser negativo. Ou, se o V for negativo, o A tem que ser positivo. Esses detalhes são fundamentais para quando você for estudar movimento vertical no vácuo, queda livre, lançamento vertical para cima, devido à sua orientação da trajetória. Então, o movimento ele pode ser acelerado progressivo ou acelerado retrógrado, assim como retardado progressivo e retardado retrógrado. Esses detalhes também são importantes. Lá, quando a gente estiver estudando queda livre, lançamento vertical para cima, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, você vai entender direitinho. De antemão, eu preciso que você tenha na sua mente esses conceitos básicos para a introdução dos movimentos. Para quando a gente chegar em MRU e MRUV e aparecer essas palavras nas listas de exercício, você saiba o que você está tratando, você está falando, você já viu. Qualquer dúvida, revisa, volta, lê o material que eu enviei para você, tá bom? Então, é isso. Desejo a todos uma boa sorte. Desejo a todos que você compreenda o conteúdo, mas se tiver dúvida, você sabe como me encontrar, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom para cada um de vocês. Tchau, tchau.